Boa noite a todos, encarnados e desencarnados da cristão. E vamos pedir a proteção, a orientação de Jesus, dos amigos espirituais, na nossa reunião da noite. Que nós possamos manter Jesus sempre dentro de nós, não fora de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, e que possamos ser intuídos por Ele para realizar da melhor forma possível tudo que nós precisamos realizar. Como toda quinta-feira, nós estudamos o Evangelho de Jesus. E nós estamos no capítulo 18. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E é o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Jesus, quando aqui esteve, ele deixou muitos ensinamentos. Se nós estivermos decididos a seguir os ensinamentos de Jesus, a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta ficará bem mais fácil, porque o Evangelho de Jesus deve ser um roteiro de vida para nós. Seguindo os ensinamentos de Jesus, tudo para nós ficará mais fácil. Mesmo as situações mais difíceis, se nós pensarmos como Jesus agiria nesta situação e buscarmos a resposta do seu Evangelho, nós encontraremos a solução para a questão que nós estamos pendentes. E o item de hoje é: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nas máximas que Jesus deixou para nós, ele sempre estava diante de uma multidão, porque a multidão começou a acompanhar. E sempre todas as vezes que ele deixou algum ensinamento, ele estava cercado pelas pessoas, pela multidão. E ele buscava coisas da natureza, do cotidiano daquele povo, para fazer o seu ensino, para passar o seu ensinamento. Então nós imaginamos Jesus, eu imagino Jesus passando todo tipo de ensinamento, ensinamentos de amor, ensinamentos de perdão, até ensinamentos de repreensão, mas com muito amor, com muito carinho, com muita ternura. Aquele povo tão rude, né? E ele veio com essa finalidade. E até os ensinamentos de repreensão ele fazia com amor. Enquanto que nós, quando queremos repreender a atitude de alguém, parece que nós somos os donos da verdade, enquanto que ninguém é dono da verdade. Cada um acha que tem a sua verdade. Nós podemos não concordar com a atitude do outro, mas precisamos respeitar. Então eu vou ler aqui um trechinho do item. Nem todos os que me dizem, isso Jesus falando à multidão, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má
pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Então, quando Jesus diz, Senhor, Senhor, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem vontade de meu Pai que está nos céus. Somente aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Jesus aqui esteve em tarefa de amor, em missão de amor, para ensinar aquele povo o amor. Veio fazer as leis não serem modificadas, mas serem acontecidas, serem executadas, mas com amor, não com medo de Deus, não com a punição, porque Deus não pune ninguém, não nos castiga. Nós é que escolhemos passar por determinadas situações para repararmos erros de existências anteriores. E ele diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. O que Jesus quer dizer com isso? Né? Jesus quer dizer que nós estamos encarnados, estamos tendo a oportunidade da existência para aprendermos. O planeta Terra é uma escola, onde nós estamos para aprender o que nós ainda não conseguimos aprender em existências anteriores. Se é uma escola, nós estamos repetindo o ano, com a matéria que não foi aprendida por nós. A Terra é uma escola e para muitas pessoas ela se torna uma prisão. E nós reencarnamos com o objetivo de estudar, de aprender, de progredir. Se nós aprendermos, nós vamos utilizar bem tudo que foi aprendido por nós. Aí seremos como a árvore boa, que dá bons frutos. Mas se nós não aprendermos, insistirmos nos mesmos erros, nós estaremos sendo a árvore má, que não dá, que vai dar maus frutos, que não dá bons frutos. Então Jesus nos comparou à árvore, né? Que a árvore existe na natureza e fornece o alimento gratuitamente para todos nós. A árvore boa, uma goiabeira, só pode dar goiabas, né? Uma mangueira só pode dar mangas. A mangueira não vai dar goiaba nem vice-versa. Pode aquela árvore dar frutos ruins, frutos bichados, frutos pequenos, frutos que deveriam ser grandes, estarem bonitos, podem estar danificados. Mas uma árvore não vai dar um fruto diferente do que é para ela dar. Então a mesma coisa acontece conosco. Nós estamos aqui em oportunidade de aprendizado. Aí nós pensamos assim, nossa, mas por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tantas dificuldades? Dificuldades financeiras, dificuldades em relação a enfermidades, a doenças, dificuldades de relacionamento. Mas ninguém nasce para sofrer. Todos nós nascemos para vencermos as nossas limitações. Mas quando a gente chega aqui com o esquecimento do passado, nós acabamos incorrendo nos mesmos erros já praticados. A pessoa que comete o suicídio,
ela provavelmente não é a primeira vez que ela está cometendo suicídio. Ela já cometeu suicídio em existências anteriores. Uma pessoa que é muito violenta, ela não é violenta por causa dessa existência. Ela já traz uma bagagem de violência e não consegue vencer, não consegue dar conta. Aí continua errando, caindo nos mesmos erros. Nós renascemos, temos oportunidade para fazer certo, para aprendermos o que nos é necessário aprender. Mas nem sempre damos conta. Porque a maioria dos habitantes do planeta Terra são medianos, da categoria de espíritos medianos. Nem muito evoluídos, nem muito inferiores. Claro que tem aqueles espíritos inferiores, muito inferiores. Mas a maioria são espíritos medianos. Esses espíritos medianos, eles têm mais chance de aprender, têm mais chance de vencer a si mesmo. Erramos, caímos, mas precisamos levantar. Se caímos, precisamos levantar. Isso que Jesus veio aqui nos ensinar. O amor entre uns e outros, o amor na família, o amor entre os vizinhos, o amor nas casas religiosas, o amor no ambiente de trabalho. Quantos vizinhos são responsáveis pela morte de outros vizinhos? Por briga, por terras, por lixo, por uma série de coisas aparentemente tão simples, que não justificam, se bem que nada justifica a morte, a agressão contra o outro. É preferível nós engolirmos, né, aquela ofensa e não ofendermos. Chico Xavier, em suas obras, diz que é preferível ser ofendido do que ser o ofensor. Porque o ofendido não está fazendo dívida, mas o ofensor, sim, está acumulando dívida. E as dívidas são tamanhas que chega um ponto que nós temos que parcelar em inúmeras parcelas para nós conseguirmos pagar essa dívida. 10, 20. Já pensou? A gente tem que reencarnar na Terra 10, 20 vezes para aprender o que nós ainda não conseguimos aprender. Quando Jesus aqui esteve, provavelmente nós estivemos lá. E olha, que já se passaram 2.000 anos e nós ainda estamos no planeta Terra. Por quê? Porque precisamos aprender que não somos espíritos evoluídos, não somos espíritos de luz. Então nós estamos aqui em aprendizado. Né? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. São do Mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre,
porém maus são os jardineiros. Eu até grifei essa frase. A árvore é boa. O jardineiro é que escolheu um lugar ruim para plantar aquela árvore. Um lugar que não é ajudado, a terra não é boa. Não regou quando ao fazer o plantio. A árvore é boa, é uma muda saudável. O jardineiro é que não soube cuidar direitinho daquela árvore, para que ela germinasse e desse bons frutos. Nós somos os jardineiros que planta essa árvore. E Deus, nosso Pai, confia que nós, o que adianta nós falarmos? A gente vem na casa espírita ou em qualquer outra igreja, a gente vai e reza, agradece a Deus, pede a Deus, porque nós pedimos mais do que agradecemos. Nós pedimos proteção, pedimos cura, pedimos ajuda, batemos no peito, eu tenho fé, eu acredito, eu creio. Mas tudo da boca para fora. É isso que Jesus quer dizer. Que não adianta nós fazermos algo se não praticarmos o que nós fazemos. Nós falamos tanto no bem, fazemos 1000 orações, mas não praticamos o que a oração do Pai Nosso pede a nós. Não perdoamos os nossos irmãos que nos magoam, que nos ofendem, não repartimos o pão, não damos água para quem tem sede. Então é muito fácil falar, bater no peito, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu sigo as leis de Jesus, de Deus, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Mas saio da casa religiosa, é como se nada disso tivesse sentido para mim. E quando Jesus falou essa frase, quando ele falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque naquela época os fariseus, que eram homens que estudavam a lei, estudavam o Antigo Testamento, eles iam aos templos, faziam as orações, doavam dinheiro, mas criticavam o seu irmão. Tem até uma história do fariseu e o publicano, eles foram no templo orar. O fariseu batia no peito e agradecia a Deus por ele ser quem ele era. Eu cumpro com os meus deveres, eu cumpro com as minhas responsabilidades. Eu não sou como aquele publicano que é um pecador. O publicano, por sua vez, de cabeça baixa, elevou o pensamento a Deus e pediu perdão a Deus, porque ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia dos erros que ele cometia e pediu perdão. Senhor, perdoa os meus erros. Eu reconheço os meus erros. O publicano teve humildade. O fariseu, orgulho. Então, essa máxima, Jesus falou, porque os fariseus, eles tinham muitas práticas exteriores, eles tinham muitos rituais. Daí, falar que nem todos que dizem que vão fazer uma coisa, que sabem muito, agem de acordo com os ensinamentos de Jesus. E uma árvore, então, uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar frutos bons. Nós temos os filhos, quem tem filhos? O nosso dever é ensinar aos nossos filhos como viver a vida, respeitar o outro, desde pequenininho, respeitar o coleguinha na escola, dividir a merenda com o coleguinha que não levou a merenda,
dividir o suco ou refrigerante. Nós precisamos ensinar a criança o que é certo. Se nós não ensinarmos, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento daquela criança. Quando ela se tornar um adulto, se a responsabilidade dos erros dela forem devido à nossa falta de ensinamento, à nossa falta de autoridade, à nossa falta de limite, nós seremos os responsáveis. Aí nós falamos com a criança, não pode mentir. Mas aí os pais mentem na cara da criança. Uma pessoa bate na porta, o pai fala assim, vai lá, ô mãe, fala que a mamãe não está aqui não. O que adianta a gente ensinar, falar para a criança que não pode mentir, se a mãe está levando a criança a mentir? É muito grande a nossa responsabilidade. O Evangelho de Jesus nos leva a refletir sobre a nossa responsabilidade conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, com Deus. Porque quando nós desencarnarmos, vão ser colocados numa balança tudo de bom que nós fizemos e tudo que nós não fizemos. E vamos ver para que lado que a balança vai ficar mais no alto. O lado bom ou o lado ruim? Né? Então, tem uma historinha no livro do Richard Simonetti que diz assim, a mãe de São Pedro morreu. Ela foi para um lugar não muito bom. Aí foi um grupo pedir a São Pedro para trocá-la de lugar, porque lá ela ia sofrer muito. São Pedro foi consultar o superior dele e falou, procura saber alguma boa ação que ela tenha praticado. Aí pensam daqui, pensam dali. Ninguém lembrava de uma boa ação que a mãe de São Pedro tinha praticado. Aí uma senhora conhecida dela falou, ela praticou uma boa ação sim. Ela deu um galho de salsa para a vizinha. Um galho de salsa, né? Deu para a vizinha. Mas aquele galho de salsa não era suficiente para retirá-la de onde ela estava. Ela precisava ter tido atitudes melhores, voltadas ao bem. Nós precisamos olhar para nós, cuidar de nós. Nós somos responsáveis por esse corpo e principalmente pela nossa alma, que é o que comanda o nosso corpo. A nossa alma é o nosso comandante, né? O nosso comandante é que nos comanda. Nós precisamos tratar bem desse corpo, não maltratá-lo, ter cuidado com ele, e mesmo assim as doenças vêm. E precisamos cuidar do outro, das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos responsabilidade conosco e com as outras pessoas. Nós não somos sozinhos, nós somos uma coletividade e a responsabilidade é de todos para com todos. Nós precisamos escolher, vou praticar o bem ou vou praticar o mal? Muitas vezes praticamos o mal sem saber que estamos praticando o mal. Mas a partir do momento que a gente diferencia o que é bem e o que é mal, aumenta a nossa responsabilidade. No Livro dos Espíritos tem várias perguntas falando sobre o bem e o mal. Eu imprimi aqui duas. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura,
Bastará que o homem não pratique o mal? Os espíritos responderam: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, gente, para agradar a Deus e assegurar um futuro bom, não é só não praticar o mal. Eu posso não praticar o mal, mas eu também não pratico bem. Eu sou sempre muito egoísta, eu sou sempre muito orgulhosa, eu sou sempre desrespeitosa com as outras pessoas. Então, a gente tem que fazer o bem, não só praticar, não só deixar de praticar o mal, mas precisamos praticar o bem. Se eu não faço mal, mas também não faço bem, eu estou em cima do muro, nem uma coisa, nem outra. Eu não estou quente, nem frio, eu estou morno. E morno é aquela pessoa que fica em cima do muro, que não é capaz de tomar uma atitude, nem atitude boa, nem atitude má. Aí nós falamos que é uma pessoa que está em cima do muro, que não é capaz de tomar uma atitude. Uma pessoa cai ali na rua, eu passo, vejo ela caída, não paro. Eu não pratiquei o mal, mas também não pratiquei o bem. Não pare, não ajuda aquela pessoa. Não pergunte se ela está precisando de alguma coisa, se ela está se sentindo mal, chama alguém para dar uma água, peça um vizinho uma água. Então, nós precisamos ter bastante atenção com as nossas atitudes, né? Muita atenção. Não pratico mal, mas também não faço bem, então não adianta nada. Eu não respeito a minha esposa, não respeito o meu marido, não respeito os meus filhos, não respeito o meu gerente, não respeito o meu vizinho, não respeito o meu pai, a minha mãe. Então, olha como eu estou agindo, equivocadamente. Tudo isso vai ter um custo depois, quando nós desencarnarmos. E tem a outra perguntinha, essa perguntinha que eu li é 642, tem a 643 do Livro dos Espíritos. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que existe alguém que não tem condições de fazer o bem? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Quer dizer, nós temos sempre condições de fazer o bem. Sempre temos oportunidade de fazer o bem. Não existe na face da terra uma pessoa que seja incapaz de fazer o bem. Todos nós temos condições de fazer o bem. Fazer o bem para nós mesmos, como eu já disse. Fazer o bem para as pessoas que estão à nossa volta. Fazer o bem à natureza, não prejudicando a natureza, não poluindo os rios. Então, todos nós sempre temos condição de fazer o bem. Se não
fazemos o bem, é porque não queremos, é porque nos acomodamos. Porque o que é fazer o bem? Quando eu ouço uma pessoa que está passando por dificuldades, quando nós ouvimos o desabafo dela, eu estou fazendo bem. Quando eu falo com uma pessoa na rua, quando eu dou um sorriso, quando eu dou uma atenção, quando a pessoa está precisando de um remédio e não tem condições de sair de casa, eu vou no posto médico pedir o remédio para aquela pessoa. Quando eu leio uma página de um livro para aquela pessoa, quando eu conto para ela uma experiência de vida, que ela tem que se animar, que ela não pode desesperar, nós sempre temos condição de fazer o bem. Basta querer. Nós sempre podemos fazer o bem como recebermos o bem. Né? Nós não somos ricos a ponto de não termos nada para receber. É uma troca. Por isso, se eu for morar lá longe, na mata, na montanha, eu vou para lá porque eu não quero ficar perto de ninguém. Não consigo conviver com as pessoas. Então eu vou me isolar. Isso é válido? Não. Porque nós só aprendemos em grupo, em conjunto. Por isso que Jesus nos colocou reunidos em família, em comunidades. Para quê? Porque aprendemos uns com os outros. Sozinhos, nós não aprenderemos nada. Porque aprendemos com a troca de experiência. O fulano viveu uma experiência, deu certo. Então se deu certo para ele, pode dar certo para mim. O fulano viveu uma experiência que não deu certo. Se eu tiver pensando em vivenciar aquela experiência, pode não dar certo para mim também. Então nós precisamos viver em grupo, em sociedade. Precisamos do trabalho como para impulsionar o progresso. O trabalho é uma das leis naturais. E nós precisamos do trabalho, de trabalhar para o nosso sustento e para quê? Além do nosso sustento, para impulsionar o progresso, porque o trabalho leva ao progresso. Então, essas duas perguntas que eu li são do Livro dos Espíritos. Agora aqui eu li essa frase que é muito interessante. A árvore é boa, porém maus são os jardineiros. Vou ler só mais um pedacinho. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum fruto mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede-lhe o fruto de vida, a árvore da vida. Caem-lhes secas as folhas, tanto as se mexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Então, Jesus está falando para cultivarmos a árvore da vida, que é a vida eterna. Todas as nossas atitudes aqui encarnados vai contar ponto para nós lá no mundo espiritual, na vida espiritual.
porque como você fez, como você agiu quando estava encarnado, eu não vou precisar nem responder. Vai passar um filme da minha vida, um filme da minha história de vida. Como eu procedi comigo mesma, como procedi em família, como procedi na sociedade como um todo. É muito importante. Nós nascemos com uma capacidade imensa de progredirmos. Temos uma potencialidade muito grande de aprender tudo que precisamos aprender. Mas depende de nós querermos aprender, nos esforçarmos para aprender. Se eu cair, não tem problema, mas eu preciso levantar e seguir adiante. Se eu estou desiludido com alguma situação, eu não vou ficar desiludida para sempre. Eu vou procurar compreender e modificar a minha atitude. Deixar a desilusão de lado e colocar esperança no lugar dela, para nós agirmos diferente, nós agirmos no bem. Nós precisamos dos bons sentimentos. Jesus aqui esteve e está dentro de cada um de nós, confiante de que nós vamos melhorar, confiante de que nós vamos nos modificar. Vamos olhar, como diz Santo Agostinho na questão 919, eu acho, nunca sei muito. Aí ele fala que no final do dia ele passava na lembrança todas as atitudes dele. Se ele praticou alguma atitude que tenha magoado alguém, ou não. E se ele magoou alguém, no outro dia ele ia procurar não magoar ninguém. É isso que nós devemos fazer. Passar em revista todas as nossas atitudes. Hoje, será que hoje nós ofendemos alguém? Nós magoamos alguém? Nós magoamos a nós mesmos com raiva, com agressividade? Porque a raiva, a agressividade não faz mal só ao outro, faz mais mal a nós que estamos sentindo. Será que hoje eu fui justa com as pessoas? Eu respeitei a mim mesmo e ao outro? Eu respeitei os meus familiares? Ou fui delicada com algum familiar? Porque tudo começa em família, tudo começa dentro de casa. Se nós não respeitamos as pessoas que estão mais próximas a nós, quando que nós vamos respeitar as pessoas que passam por nós na rua, que encontram conosco em vários ambientes? E é impossível. Né? Eu falei que ia ler um poema na segunda-feira. Escrevi para mim assim. Então, esse poema: ó Senhor, quisera ser um pequenino semeador, semeador de emoção, onde os corações estão endurecidos pela dor, semeador de sorrisos àqueles que não conseguem estancar as lágrimas,
semeador da paz, onde as pessoas estão em guerra, semeador de compaixão àqueles que vivem a violência, semeador de força a todos que se sentem fracos, semeador de sonhos onde a desilusão impera, semeador de alegria onde a tristeza causa enfermidades, semeador de bondade àqueles que a desconhecem e cometem atrocidades, semeador de ternura para alegrar os corações cheios de mágoa, semeador de justiça para que as injustiças sejam esclarecidas, semeador de tolerância para que a vida seja repleta de compreensão, semeador do bem para que seja afastado todo o mal, semeador de flores, transformando a vida num imenso jardim, semeador de seus ensinamentos, Senhor, para que um dia reine soberana paz. Porque nós somos semeadores, semeadores de Jesus, semeadores do bem. Semeamos e recebemos o bem. Todo bem que fazemos ao outro volta para nós. Não que a gente faça querendo retribuição, mas todo bem que nós fazemos volta. Quando a gente se olha no espelho, quem que nós estamos vendo? A nossa imagem. Então, o bem reflete o bem, o mal reflete o mal. Somos semeadores. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que nós precisamos semear tudo que é bom. É importante colocar as sementes em terra fértil, porque as sementes que caem à beira do caminho, os pássaros vêm e comem. As sementes que caem entre as pedras, tem pouquinha terra, elas não brotam, ou até começam, mas morrem. As sementes que caem entre os espinheiros, elas ficam sufocadas pelos espinheiros e não é capaz de suportar o calor, as sufoca. Mas a semente que nós colocamos em uma terra fértil, ela vai brotar. Claro que nós precisamos ter os devidos cuidados com essas sementes. Precisamos plantar, precisamos regar, precisamos deixá-la tomar um pouco de sol, um pouco de chuva, porque senão ela vai morrer, ela não vai germinar. E Jesus quis dizer que são os nossos bons sentimentos, os ensinamentos que Ele veio trazer, que nós devemos aprender. E para encerrar, eu vou ler um poema do Braulio Bessa, que estava até no grupo espírita hoje, Cordel de Natal, Braulio Bessa, porque o Natal já está chegando aí, já é domingo, né, gente? Um Feliz Natal para vocês, tudo de bom, e que o Natal não seja só no dia 25, que o Natal seja todos os dias da nossa vida, né? Mesmo diante das adversidades, porque toda adversidade traz algo de bom. Nós vamos retirar algo de bom daquela adversidade, nós vamos aprender com aquela situação. Então, cordel de Natal, que você nesse Natal entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. O balanço incoerente,
onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser um abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião. Pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua. Agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal, todo ano, o ano inteiro. Achei esse poema lindo, né? Então, gente, que vocês tenham um dia de Natal de muita paz, em família, e que nós possamos colocar sempre o respeito pelo outro acima de tudo, que nós possamos lembrar de Jesus, que é o aniversariante do Natal. Mas Jesus quer ser lembrado todos os dias do ano, os 365 dias que tem um ano. Cada dia que nasce é uma oportunidade que nós ganhamos, é um presente que nós encontramos ao nosso lado, ao acordarmos. Presente da vida. Cada dia é uma nova oportunidade. E que nós mantenhamos sempre dentro de nós a esperança, a confiança em dias melhores. Obrigada pela atenção, pelo carinho.